Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento aqui ao nossas aulas, né? A gente está vendo a energia interna, né? Equivalência entre trabalho e calor, né? O trabalho vai ser mais importante aí, vamos assim dizer, para a física, tá certo? Assim como uma boa parte das engenharias, né? Capacidade de vários sistemas gerarem trabalho, né? Combustíveis, coisas desse tipo, eletricidade. E para a gente vai ser mais importante, como químicos, né? A capacidade de se gerar ou se retirar calor de sistemas, troca de calor, que vai ser importante para a indústria química de uma forma geral e para a química enquanto vocês, professores de química, né? Então vamos ver aqui um pouquinho, continuação, 9b, tá? De propriedades da energia. A energia é conservada em todas as transformações. É uma propriedade extensiva, ou seja, é dependente da quantidade. Assim, 10 mols de uma substância que compõe um sistema possui 10 vezes mais energia que um mol dessa mesma substância. O ΔE depende somente do seu estado final e inicial. Já o trabalho e o calor, não. Tá ok? Aqui nós vemos um gráfico de energia, né? De energia interna. Um processo aqui que eu tenho hidrogênio e oxigênio, gás, hidrogênio e gás, oxigênio, em quantidades estequiométricas, tá certo? Para formar 2 mols de água, no caso aqui, água líquida, tá certo? Quando o hidrogênio reage com o oxigênio, existe um abaixamento da energia interna na transformação desses gases para a formação de água. A mesma coisa se eu pegar a água e tentar transformá-la em hidrogênio e oxigênio, eu vou ter um aumento da energia interna desse sistema, tá certo? Eu vou ter que doar energia para que a água se transforme em hidrogênio e hidrogênio e oxigênio reagem me fornecendo energia, né? Diminuindo a energia interna e aqui, nesse caso, aumentando a energia interna, tá bom? Quando duas moléculas de hidrogênio gasoso reagem com uma molécula de oxigênio, também gasoso, formam 2 moléculas de água, que podem estar em qualquer dos estados físicos conhecidos, mais comuns, né? Sólido, líquido e gasoso. A energia interna, ΔE, neste processo, gera compostos com menor energia interna. Tá ok? Portanto, durante este processo, há liberação de calor, perda de energia, né? É uma forma de diminuição da energia interna de um sistema. Então, quando eu reajo hidrogênio com oxigênio, formando água, vou perder energia interna. Essa energia interna a gente vai observar ela na forma de calor, tá? Uma das formas de se encontrar energia. Muito bem. Para diferentes estados físicos, vamos dar uma olhada aqui, ó. A energia interna, olha só. O que a gente observa? Que a água no estado gasoso tem mais energia interna do que a água no estado líquido e que a água no estado sólido, que tem menos energia interna. Então, para eu transformar a água gasosa em água líquida, eu tenho que retirar energia nela, certo? Né? A água está no estado gasoso, ela vai me liberar energia, eu vou retirar a energia dela, tá certo? Ela vai ficar com menos energia interna. A mesma coisa para transformar a água líquida em água sólida, se eu retirar a energia, eu transformo a água líquida em água sólida. Agora, se eu tenho água sólida e quero transformar em líquida, então eu tenho que fornecer, eu tenho que aumentar a energia dela, né, energia interna, para a água se fundir, vamos dizer assim, e para ela evaporar, preciso doar um pouco mais de energia, né? Então, para transformações de energia envolvendo mudanças de estados físicos, sempre se observa que, ó, o estado sólido precisa ganhar energia para se transformar em líquido, e o líquido precisa ganhar energia para se transformar no gasoso. O contrário, deve-se perder energia, tá bom? Energia, neste caso, que a gente está vendo aqui, na forma de calor. Tá ok? Vimos que um sistema qualquer pode trocar energia com o seu entorno na forma de trabalho ou de calor, tá? Ou os dois, né? Juntos, né? O valor da energia muda se for retirado ou adicionado calor ou se trabalho é realizado nele ou por ele. Se um sistema sofre algum tipo de alteração física ou química, a variação da energia, tá? Energia interna, será dada pelo calor adicionado ou retirado desse sistema e pelo trabalho realizado pelo sistema ou no sistema.
Assim, a variação da energia interna é dada pelo calor mais o trabalho, tá certo? Muito bem. De acordo com os possíveis valores de trabalho e de calor, nós vamos ter assim as seguintes situações possíveis, né? Se o calor for positivo e o trabalho for positivo, a variação, existe um aumento da energia interna. Se o trabalho for negativo, se o calor for negativo e o trabalho for negativo, a gente tem uma diminuição da energia interna. Agora, se o trabalho for positivo, se o calor for positivo e o trabalho negativo, ou o calor negativo e o trabalho positivo, aqui vai depender dos valores, de quanto teve, quais foram os valores de calor e quais foram os de trabalho, para a gente ter os valores da energia interna, tá certo? Então, ó, quando o calor é maior que zero, o calor é transferido da vizinhança para o sistema. Então tá aqui o sistema. Se o calor for maior do que zero, o calor vai sair da vizinhança e vai fluir para o sistema. E se o calor for menor do que zero, o calor vai ser transferido do sistema para a vizinhança ou para o ambiente, tá? Nesse caso, o calor é menor do que zero. Então, se o trabalho for maior do que zero, neste caso, né, o trabalho é realizado pela vizinhança no sistema. E se o trabalho for menor do que zero, o trabalho é realizado pelo sistema na vizinhança. Então, da mesma forma, tenho aqui um sistema, tá certo? Se o trabalho for maior do que zero, o trabalho é realizado no sistema. E se for menor que zero, tá certo? O sistema realiza trabalho na vizinhança. Imagine um cilindro contendo uma mistura de gases, oxigênio e hidrogênio. A reação de combustão se inicia e o sistema perde 1.150 joules de calor para a vizinhança. Com o aquecimento, observa-se a subida do êmbolo, de tal modo, que durante a expansão seja realizado 480 joules de trabalho na vizinhança, ou seja, o êmbolo subiu, nós estamos realizando um trabalho na vizinhança, tá bom? À medida que se opõe à atmosfera, tá bem? Então o êmbolo vai subir, vai realizar trabalho uma vez que ele está se opondo à atmosfera, tá ok? Aqui, qual a mudança de energia interna do sistema? Então fiz uma representação aqui na forma de desenho, tá bem? Então imagine que a gente tem aqui um cilindro, um pistão, né? Aqui o êmbolo, mistura de hidrogênio e oxigênio. A gente tem uma atmosfera interna, né? Externa, perdão, atmosfera, né? E a gente causa a ignição. Quando a gente causa a ignição, o que acontece? Existe um aquecimento bastante grande, né? E a transformação de hidrogênio e oxigênio em água, né? Quando a gente promove a ignição, esse êmbolo vai subir, ou seja, a gente vai realizar trabalho na vizinhança, né? Uma quantidade de trabalho de 480 joules, segundo exercício, e vai fluir pelo sistema, ou seja, isso aqui vai aquecer e uma quantidade de calor vai sair do nosso sistema para a vizinhança, um total de 1.150 joules. Entendido? Bom, como o calor foi transferido do sistema para a vizinhança, o calor vale menos 1.150 joules, certo? Então, lembrando, quando o calor sai do sistema para a vizinhança, é um valor negativo, tá bem? E, como o sistema realizou o trabalho na vizinhança, nosso trabalho também vai ser negativo, menos 480 joules. Então, quanto vai ser a energia interna desse sistema? Como a variação da energia interna é dada pelo calor mais o trabalho, tá certo? E o trabalho é dado pela integral da pressão vezes a variação de volume, tá certo? O P delta V aqui, né, o volume final é maior do que o volume inicial, então nós vamos ter uma expansão, o delta V vai ser positivo, tá bem? Então, olha só. O delta E é o calor mais o trabalho. O calor, o exercício deu, que disse perde calor, né? 1.150 joules, tá? E é realizado o trabalho sobre a vizinhança, né? De 480 joules devido à expansão do pistão, né? Do êmbolo, né? Então, a variação da energia interna do sistema é menos 1.630, ou seja, o sistema perdeu energia, tá certo? O sistema agora formado nessas condições tem menos energia interna do que inicialmente, tá certo? Ocasionado pelas reações químicas, diminuição de número de moléculas, energias das mais diferentes possíveis aí, tá bom? Então, a energia interna do sistema diminuiu em 1.630 joules. Em seguida, agora tem uma série de exercíciozinhos
para a gente tentar ir mostrando um pouquinho isso aí para vocês. De novo, esse aqui é um assunto mais importante, acho que para física do que para química, mas vamos lá, já já a gente vai chegar na parte que interessa mais na química. Determine a variação da energia interna para um processo que absorva 140 joules de calor na vizinhança e que realize 85 joules de trabalho na vizinhança. Bem, então ΔE é calor mais trabalho. Ele disse que absorva 140 joules, né? Então ele está absorvendo, ou seja, está retirando o calor da vizinhança para o sistema. Então o calor nesse caso é positivo, tá certo? E que realize 85 joules sobre a vizinhança, né? De trabalho na vizinhança. Então nesse caso está realizando trabalho na vizinhança, o trabalho é negativo. Então 140 menos 85 dá 55, ou seja, meu sistema em relação ao sistema inicial e ao sistema final, meu sistema final tem mais energia interna do que o meu sistema inicial, tá bom? Exercício 2. O volume de um gás aumenta de 2 litros para 6 litros. Então perceba que o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança, né? Está aumentando o volume. A temperatura constante, tá bom? A. Determine o trabalho realizado pelo gás ao se expandir no vácuo. Moçada, o trabalho vai ser gerado se eu tiver uma pressão de oposição. Como está no vácuo, não tem nenhuma pressão de oposição, então nesse caso não vai existir trabalho, tá bem? O trabalho é P ΔV, como a pressão no vácuo é zero, tá certo? Então o trabalho vai ser zero, ou seja, em sistemas no vácuo não se realiza trabalho. Pergunta B. Com uma pressão atmosférica de 1 atmosfera. Então agora, tendo uma pressão atmosférica, como o meu sistema vai expandir de 2 para 6 litros, né? Vai haver uma expansão, vai haver a realização de trabalho nesse sistema. O trabalho vai ser dado pelo P ΔV, certo? Muito bem. Como o trabalho vai ser uma expansão, vai ser um valor negativo de trabalho, tá bom? Então a pressão externa é 1 atmosfera e a variação de volume vai de 6 para 2, né? Inicialmente era 2, final era 6, então houve uma variação de 4 litros. Eu vou ter menos 4 atmosferas por litro, tá certo? Fazendo a equivalência aqui para trabalhar com joule em relação a litro e atmosfera, né? Menos 4 atmosferas por litro, 1 litro atmosfera equivale a 101,3 joules, tá bem? Fazendo a equivalência aqui, eu vou ter um trabalho, né, negativo, ou seja, o sistema está realizando um trabalho sobre a vizinhança de menos 405,2 joules. Exercício 3. Durante a compressão de um gás, o trabalho realizado foi de 462 joules. Olha, compressão. Se é compressão, então significa que o meu sistema, minha vizinhança, tá certo? Está realizando trabalho sobre o meu sistema. Então, nesse caso aqui, o trabalho é positivo, tá, gente? Neste processo, 128 joules de calor fluíram do sistema para o ambiente, ou seja, meu sistema perdeu energia na forma de calor, tá bom? Então, nesse caso aqui, a energia é negativa, esta quantidade de energia é negativa, né? Calcule o ΔE do sistema. Trabalho maior que zero, compressão. Então, nosso trabalho vai ser positivo. Positivo de quanto? 462 joules, tá? E o calor, nosso calor vai ser negativo de quanto? De 128 joules. Fazendo a aritmética aqui, a energia interna é calor mais trabalho, nós vamos ter aqui mais 334 joules. Ou seja, meu sistema inicial e final, no sistema final, houve um aumento da energia interna do mesmo, ok? Exercício 4. Uma esfera de chumbo de massa 26,647 gramas e a temperatura de 89,98 graus Celsius foi colocada em um calorímetro a pressão constante, com capacidade calorífica desprezível, contendo 100 ml de água. A temperatura da água aumentou de 22,50 para 23,17 graus Celsius. Determine o calor específico do chumbo. Então a gente tinha aqui dentro de um sistema de um calorímetro, ou seja, não vai haver troca de calor com o ambiente, né? Toda a energia vai ficar armazenada lá dentro, energia na forma de calor. Eu coloquei 100 ml d'água, que estava inicialmente a 22,50 graus Celsius. Coloquei uma peça de chumbo com 26,47 gramas.
26,647 graus. Tem um errinho aqui. Provavelmente se propagou mais lá para baixo, mas vamos ver. Sim, se propagou. Tá aqui, ó. Vai dar um pouquinho de diferença, tá, gente? Não tinha reparado aqui. Estava numa temperatura inicial de 89,98 graus Celsius. Nós mergulhamos essa peça de chumbo, que estava nessa temperatura, e essa massa. A gente observou que a temperatura da água subiu de 22,50 para 23,17. Beleza? Muito bem. A quantidade de calor da peça de chumbo, mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do calorímetro, tudo isso vai dar zero, porque nós vamos imaginar um calorímetro perfeito, tá certo? Uma quantidade de calorífico, ele diz que é desprezível frente aos outros membros do sistema, né? Nós vamos cortar ele. Então, o que nós vamos ter? Que a quantidade de calor da peça de chumbo, que é dada pela massa de chumbo, capacidade calorífica do chumbo e a variação da temperatura de chumbo, mais a massa de água, capacidade calorífica da água e a variação da temperatura da água, tudo isso vai dar zero. Então, 26,647 vezes a capacidade calorífica do chumbo, vezes a variação de temperatura do chumbo, que foi inicialmente 89,98 e no final foi 23,17, tá bom? Mais a massa de água dada, 100 gramas, capacidade calorífica da água, vamos aqui colocar 1, né? E a temperatura da água que passou de 23,175 para 22,50, tá bem? Temperatura final mais alta, né? 23,17, a temperatura inicial um pouco mais baixa, 22,50. Se a gente fizer essas contas aí, então vamos lá, ó. Fazendo aqui as correções, né, ó. Falei que eu tinha colocado errada a massa da peça de chumbo, ok? Correto é 26,647 vezes a capacidade calorífica, a variação de temperatura, que foi de 23,17. Temperatura final, a temperatura inicial do chumbo, né? Era 89,98. E aqui os dados da quantidade de calor da água. Tinha 100 gramas d'água, a capacidade calorífica dela é 1. E a temperatura dela oscilou de 22,50 indo para 23,17. Tá bem? Fazendo as contas aqui, nós vamos ter que a capacidade calorífica é de aproximadamente 0,038. Tá? Então, o esquecimento do 6 aqui, na verdade, tinha 4 no lugar, no 47, né? Não tem muita grande, assim, uma enorme diferença. Vai dar aproximadamente 0,038 caloria por grama por grau Celsius, convertido em joule, 0,16 joule grama por grau Celsius. Exercício 5. Uma peça de aço inoxidável de massa 30,14 gramas e a 117,82 graus Celsius é colocada em um calorímetro de capacidade calorífica desprezível. A massa de água era de 120 ml e a temperatura de 18,44 graus Celsius, sendo a capacidade calorífica do aço inoxidável igual a 0,174 joule grama grau Celsius. Determine a temperatura final da água. Então, como o calorímetro tem uma capacidade calorífica desprezível, nós vamos nem até omitir ele aqui, né? Quantidade de calor do aço mais a quantidade de calor da água vai ficar tudo interno ao calorímetro. Vamos imaginar um calorímetro perfeito, né? Tudo isso vai dar zero. Muito bem. Quantidade de calor aqui, de energia na forma de calor do aço, vai ser a massa do aço, que é 30,14 gramas. Capacidade calorífica do aço, que é 0,174 joule grama grau Celsius. Temperatura final, que nós não sabemos, a temperatura inicial do aço era 117,82 graus Celsius, ok? Mais a quantidade de calor aqui da água, né, energia da água, é a massa da água, 120 gramas, tem 120 ml. Capacidade calorífica da água é uma caloria, né, que em joule, vamos deixar tudo em joule aqui, dá 4,1868, né, capacidade calorífica da água em joule. Temperatura final, nós não sabemos, a temperatura inicial da água era 18,44 graus Celsius. Fazendo a álgebra deste problema, certo? Nós vamos encontrar que a temperatura final do sistema vai ser 19,47 graus Celsius. Beleza?